Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ABVcast, o podcast da ABVCap. E hoje vamos falar sobre Corporate Venture Capital. Eu sou o Rodrigo Loureiro e para falar de um assunto tão importante que relaciona grandes empresas com ideias inovadoras de startups, eu recebo aqui no estúdio duas profissionais altamente gabaritadas que entendem tudo do assunto. Vanna Schulze, Head de Investimentos da Wayra Brasil e da Vivo Ventures, e a Karime Rajar, tu falei seu nome correto? Sim. Ah, perfeito. Karime Rajar, que é gerente sênior de investimentos da BASF Venture Capital. Tudo certo? Ah, maravilha. Gente, obrigado pela participação de vocês. Acho que vai ser um episódio muito interessante a gente falar sobre Corporate Venture Capital. E eu vou começar então, primeiro pedindo para que vocês expliquem assim brevemente, para quem não conhece, o que é o Corporate Venture Capital e por que tá todo mundo falando nesse assunto. Então, o Corporate Venture Capital, na verdade, é uma iniciativa de inovação aberta que geralmente as corporações fazem. É uma das formas de fazer inovação aberta, né? Então, para você ficar próximo da inovação, próximo das startups, geralmente as corporações, uma das formas é fazer pequenos investimentos nessas startups. E aí que surge o Corporate Venture Capital. E nos últimos anos teve uma tendência muito grande aqui no Brasil, nos últimos 5 anos, eu acho que 75% do Corporate Venture Capital nasceram nos últimos 4 anos. Então, realmente teve esse boom aí de Corporate Venture Capital. Mas esse mercado também não é toda corporação que necessita de um Corporate Venture Capital, né? Tem que estar bem alinhado com a estratégia da empresa. Ô, Karime, são empresas que criam então fundos de investimento para investir em startups, é isso? Exatamente. E aí o olhar, ele tem sempre um olhar financeiro, né? Porque a gente está falando de quantidades de capital que são relevantes, sobretudo em momentos de crise, né? Que a gente Claro. está vendo um monte de corte nas empresas e tem uma parte do capital reservado para fazer investimentos em algo que é um pouco incerto, que são startups. Então, é uma via de inovação aberta, como a Vanna falou, é uma via de monitoramento de tendências de tecnologia de mercado, porque é na ponta, lá com as startups, que o mundo está mudando e tem potenciais disrupções no mercado. São com startups que grandes corporações como as nossas e outras também podem pensar em novos modelos de negócio. Então, é como até se as startups e os modelos de corporate venture capital, elas refrescassem um pouco a cabeça de grandes corporações para mundos novos que estão se abrindo. Traz aquele novo olhar, né? E o Exatamente. Corporate Venture Capital é muito conhecido pela sigla, né? A sigla CVC. Então, às vezes, quando a gente lê CVCs, né, dentro das empresas, é bom a gente destacar, né, que são esses veículos de Corporate Venture Capital. Diz uma coisa para mim. Hoje o mercado brasileiro ele está amadurecendo, ele já está amadurecido. Em qual estágio que vocês colocariam o mercado brasileiro em relação a esse veículo de investimento? Eu acho que tem talvez alguns olhares assim do como é que é esse mercado. Ele é muito recente, né? Como a Vanna falou, assim, 75% das iniciativas são de 4, 5 anos atrás. Mas também se a gente olhar a indústria de venture capital no Brasil, ela realmente começou a ter tração e ser relevante e está no radar até de investidores internacionais. Isso foi Sim. 2018. Então, o que a gente tem? A gente tem melhoria aí da taxa de juros, e aí a gente começa a ter mais investimentos de venture capital, mais startups, mais empreendedores e mais corporações olhando para esse mercado. Então, assim, o ecossistema ele começa a fazer sentido e, então, o que é legal é recente, então a gente poderia dizer, não, é imaturo. Mas, por outro lado, é recente numa prática que já é antiga em outros países. Então, o que a gente vê são níveis de governança bem altos. Então, é relativamente maduro, né? Então, a gente tem, assim, uma indústria recente, mas operando de uma maneira madura, quando comparado no histórico de outros países. Você concorda, Vanna? Não, concordo, sim. A gente, até a BASF quanto a Vivo também, há muito tempo já está aqui no mercado de Corporate Venture Capital, né? A Wayra, por exemplo, está 12 anos aqui no mercado e a gente vê a evolução até da própria Wayra, né? Ela Uhum. começou como uma aceleradora, depois começou a fazer alguns investimentos com dinheiro do caixa mesmo e depois surgiu realmente o FIP. A gente criou um fundo controlado regulado pela CVM. Então, a gente vê uma evolução na trajetória mesmo dentro dos nossos CVCs. Acho que a Karine também deve ter visto isso no da BASF, né? Imagino. A nossa é um pouquinho antiga também. Ela É. começou em 2001, nossa iniciativa na Alemanha. E aí, por ser uma empresa global, assim, foi interessante de ver o movimento tanto de o que era olhar para patentes dentro de universidades Sim. alemãs, né, que os primeiros fundos foram isso mesmo,
para uma expansão internacional, olhando novos modelos de negócio. Então, indo para geografias como Índia, China, Brasil, foi muito dessa visão um pouco mais recente nossa e de aprendizado, né? Que não é só a tecnologia per se, mas criar modelos que fazem sentido, que param de pé, criar empresas mesmo. E aí, eu tô falando com dois profissionais que trabalham em empresas completamente distintas, né? Com de veículos que investem em empresas completamente distintas. Indústria química, a indústria de telefonia, né? Com a Vivo. O que vocês estão olhando hoje no mercado? Eu vou separar aqui, eu vou começar com você, Karime. Indústria química, que tipo de startups vocês estão olhando? São startups já num estágio mais inicial ou um pouco mais avançadas aqui no Brasil? Brasil afora, América do Sul, Europa, Estados Unidos. Qual que é o teu radar? A gente tem um olhar de uma visão global com a atuação local. Então, tem time em Estados Unidos, Alemanha, China, na Índia, eu aqui no Brasil. Então, a gente sempre acaba olhando os deals que aparecem e fazendo com que eles concorram, para a gente ver, para que o nosso fundo ele performe melhor e que a gente faça as melhores escolhas, olhando também o que faz sentido para a BASF como corporação e como estratégia, né? Então, a gente fala assim que tem um duplo olhar de C da corporação e o VC de Venture Capital. Hoje a gente está olhando muita coisa de descarbonização, novos materiais, tem muita coisa ligada a AI para melhorar a indústria química. Então, assim, são todas as fronteiras que fazem com que a indústria química ela funcione de um jeito melhor e não uma molécula em si. E é nas adjacências que a gente consegue capturar esse valor e começar a entender algumas visões um pouco diferentes do que podem ser rotas tecnológicas distintas. E você, Ana? A Vivo também, a Wayra em si, ela é um organismo internacional. A gente tem 9 hubs aí espalhados, tanto pela Europa quanto a América Latina. E a gente também, só que a gente tem uma tese um pouco diferente. Cada Wayra, ela trabalha junto com a unidade de negócio para ver qual que é a melhor tese de investimento. No nosso caso aqui da Wayra Brasil, a gente trabalha muito em parceria com a Vivo, e a Vivo, ela tem uma estratégia, a estratégia da Vivo é crescer principalmente a área de novos negócios. Então, a gente, apesar de sermos uma empresa de telecom, a gente não investe muito em startups de telecom, tá? Tá. Então, a gente tem um olhar mais para a área de novos negócios. Como que a gente faz traz inovação principalmente para essas novas áreas que estão nascendo dentro da Vivo. Então, a Vivo, atualmente, ela não é mais uma empresa só de telecom. Ela tem o braço de fintech, que é o Vivo Pay, ela tem o braço de educação, que é o Vivae, tem o braço de saúde, que é o Vale Saúde. Agora a gente fez uma parceria com a Auren, agora a gente tem a Good, que entra no mercado de energia livre. Então, assim, a Vivo tá crescendo nessa área de novos negócios e o fundo e a Wayra também está olhando nessas teses. Então, eu posso dizer que a nossa tese é muito parecida com de um VC, bastante agnóstica. Então, se você olhar nosso portfólio atual de companhias, a gente investe muito em startup, em fintechs, tá? 80% do mercado de startups é em fintech, então isso também acaba aparecendo no nosso portfólio. A gente investe em empresas de saúde, educação, casa conectada, que a gente é um outro braço que a gente quer desenvolver, e também no mercado de energia, tá? Mas a gente também tem um bucket que a gente está olhando principalmente para AI. Então, a gente teve um push, principalmente esse ano, do nosso CEO, de a gente buscar soluções de inovação. E aí não só para trazer mais receita para o grupo, mas também para reduzir custos. Então, a gente está buscando várias soluções de AI que estão surgindo agora e estamos tentando fazer pequenos investimentos e também conectando. Então, a gente acaba sendo um dos braços dentro da Vivo que traz essas inovações. Então, posso estar conversando com uma startup de AI, às vezes ela não está captando, mas, poxa, faz sentido para ajudar alguma área dentro da Vivo. Então, a gente faz essa conexão e aí é bom, tanto para as áreas de negócio, porque a pessoa da área de negócio, ela tem milhares de outras preocupações do que tentar achar uma startup que resolva o problema dela. Sim. Então, a gente acaba sendo um catalisador, ajudando nessa forma. A gente também tem um time de BizDev que faz toda essa parte de fazer o relacionamento entre as startups do portfólio ou fora do portfólio com as dores da Vivo. Então, isso a gente consegue, realmente a gente está olhando mais para essa tese de AI para realmente ajudar agora a companhia a utilizar mais AI no dia a dia também e também trazer
produtos inovadores para os nossos clientes. Entendi. Então são dois veículos já bem consolidados no mercado, vocês já estão acostumados a fazer investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas eu queria entender, hoje, vocês olhando de dentro desses veículos, quais são os principais obstáculos que vocês enxergam para o amadurecimento de cada um desses veículos? O que falta aqui no Brasil? É um pouco mais difícil criar um corporate venture por aqui do que criar lá fora? Como que vocês enxergam? Eu acho que com a Wire aqui no Brasil, a operação é bem similar com as Wires lá de fora, né? Então, a gente acaba não precisando fazer fundraising, é dinheiro da própria Telefônica. Eu acho que, assim, o que geralmente os CVCs eles têm dificuldade é realmente a tal da sinergia, né? Que a gente não. A gente investe porque a gente quer fazer negócio com a companhia, ou a gente investe porque a gente quer ficar próximo. Então, como fazer com que ocorram esses negócios, né? Então, fazer pequenos investimentos faz com que ajudem a isso acontecer. Mas, assim, a gente sabe que a gente trabalha numa grande corporação e, por exemplo, processos de compras é muito complicado para uma startup. Então, o que a gente tem? A gente tem um fast track para as nossas investidas. Então, é um processo mais rápido. Então, isso faz com que a corporação consiga assimilar rápido, fazer negócio com a startup. A gente tem programas de cultura também com os nossos com os funcionários da Vivo, os principais executivos, para entender o que que é uma startup, como que trabalha com ela, o que que é uma POC, como que a gente faz para trabalhar com as startups. Então, a gente tem, acho que a gente, como CVC, a gente tem muitas dificuldades como com a corporação entender a entrada das startups, né? E como esses dois mundos eles se chocam porque são uns completamente diferentes, Sim. né? Então você vê um cara que está 40 anos no mercado trabalhando, vê um cara de 20 anos que fala que sabe fazer um negócio diferente de uma forma totalmente diferente. E aí e fica lá falando várias coisas que conheceu o Sam Altman, sei lá o quê. São culturas bem diferentes. Então, como que você faz isso, né? Como que você faz essa junção? Então, é isso que a gente tem de dificuldade. Eu acho que uma segunda dificuldade também é a visão, né, de como você mostra para os seus executivos que você está adicionando valor, sendo que é um projeto de longo prazo, né? A gente está falando de um FIP de 10 anos, né? 5 anos de investimento e 5 anos de desinvestimento. As pessoas ainda não estão acostumadas a ver os executivos a entender o que que é um VC, o que é um investimento de alto risco. Então, tem toda essa parte também de ensinar para os executivos o que que é um venture capital, que assim, você não vai ter retornos rápidos, e não é mercado de equities, a gente é um mercado de líquidos, então depende da marcação de mercado de um terceiro ali para valorizar o seu ativo. Então, tem essa dificuldade que eu vejo dos CVCs, aí não é só no Brasil, é lá fora também, mostrar o valor, Sim. né? Porque fazer mais negócio, você precisa realmente investir na empresa? Quem sabe sim, quem sabe não. Trazer inovação, será que tem outras formas? Então, assim, a gente mostrar o nosso valor, eu acho que é um dos desafios. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta para você, Karime. Uhum. Para uma empresa que está criando um veículo de corporate venture capital, Uhum. quais seriam os seus conselhos hoje, você com experiência nesse mercado, o que que você falaria, como que você criaria esse veículo para evitar algumas dores de cabeça que de repente você já enfrentou? Uhum. Não, é uma boa pergunta e acho que dependendo de como o CVC ele é estruturado, muitas dessas questões que a Vanna trouxe, que elas são recorrentes em diversos CVCs, elas poderiam ser minimizadas. Eu acho que jamais assim, apagadas, mas com certeza minimizadas. Então, acho que o primeiro ponto é entender o porquê que tem um CVC dentro da corporação. Porque, assim, eu acho bem questionável achar que toda empresa de qualquer setor deveria ter uma ferramenta que é extremamente sofisticada de inovação. Porque o que a gente está falando aqui é de uma relação societária, que tem uma questão de tomada de risco, assim, se a gente não toma risco, a gente não está fazendo nada, né, de fato, como venture capital, Sim. né, com corporate venture capital, mas, pelo outro lado, quando você toma risco, você expõe a organização, você expõe os diretores estatutários, você se expõe como conselheiro, né, sendo parte do CVC. Então,
Acho que o primeiro grande ponto é essa resposta de maneira sincera, assim, por que e para que essa organização ela deve ter um CVC. Então, superado isso e alinhado com o board e com o CEO, porque é uma iniciativa que ela tem que estar em super alto Sim. nível, para que qualquer vento que bata não derrube a iniciativa. Então, assim, esse alinhamento de C-level e de board ela é necessário. O Né? primeiro passo para resolver qualquer problema é saber qual que é o problema e aí a gente vai a partir atrás das soluções, né? Exato. Falando sobre o mercado, né, de Uhum. startups e tudo mais, a gente viu em 2021 um boom de startups, de investimentos, venture capital, um monte também de veículo de corporate venture capital surgindo, aquela Uhum. onda de investimentos e depois caiu. Né? Depois a gente viu uma seca, falaram sobre inverno de startups, mas é um inverno que está durando ali alguns anos. Uhum. Como que vocês enxergam hoje esse mercado, né? Eu sei que é um tema mais delicado, mas é a realidade. Como que vocês enxergam hoje e quais as perspectivas que vocês têm? Vem por aí um verão, a gente já está vendo nos Estados Unidos acontecer alguns IPOs, vem por aí um verão ou a gente ainda deve ficar agasalhado por mais algum tempo? Bom, é uma indústria cíclica, então a gente sempre, se a gente olhar a história de venture capital, assim, ela não é tão extensa assim, né? Uma prática que começou nos anos 50 nos Estados Unidos, mas tem uma história, e tem ciclos que acontecem, que estão ligados à taxa de juros, que ligados até bolhas, né? Porque a gente está falando muito de tecnologias, né? Aí a gente começa a entrar numa questão, será que estamos numa bolha de AI agora? Enfim. Mas fato é que esse inverno de startups ele foi um grande ajuste de valuations e de práticas. Então, sim, a gente vê um declínio grande de capital disponível para startups, mas a gente tem uma seleção muito melhor. E Tá. com certeza as safras que saem são de empreendedores e startups muito mais resilientes. O que é interessante nisso tudo, a gente fala, bom, tem menos capital disponível, mas a gente vê muito mais protagonismo de CVCs e também de family offices. Então, acho que eu vi um dado de fora, assim, mas o que normalmente, historicamente, dá de 15 a 20% de investimentos de venture capital total virem de CVCs, Uhum. eu acho que durante esse inverno, esse longo inverno, está em torno de 30, 40%, dependendo do setor. Olha só. Então, tem um protagonismo maior e um capital que é mais qualificado, assim, porque não, assim, além de diligências que são normais de acontecerem com um VC, tem toda a questão de negócios e de tecnologia que aí, assim, uma grande corporação, ela tem muita capacidade de fazer. Então, seguramente, assim, a indústria, acho que ela sai fortalecida. Entendi. E aí eu vou aproveitar esse gancho para perguntar para você, Vana. Houve uma mudança no mindset dos CEOs, né? Pelo menos que eu conversava com muitos CEOs de startups, e até você falou sobre CEOs de startup, e me lembrou uma frase que eu costumo ouvir, que é o seguinte: todo fundador de startup acha que o negócio dele é o melhor negócio do mundo, né? Aquele Uhum. negócio inovador que ele vai transformar o mundo. Nem sempre é, mas tem esse otimismo. De 2021 para cá, aquele boom, e agora, você sentiu uma mudança tanto no mindset quanto no preparo deles, até para buscar capital? O que você pode falar para a gente disso? Não, com certeza, é o que a Karime falou. Agora a gente está vendo uma safra de fundadores mais resilientes, mais bem preparados. Então, assim, antes os VCs também não perguntavam quanto você está queimando de caixa, quanto você tem de caixa, como está a sua liquidez. Aí todo mundo agora faz essa pergunta. Então, assim, isso força os fundadores também a estarem mais bem preparados. Então, eu acho que teve realmente um amadurecimento que a gente está vendo agora nesses últimos 2 anos. Eu estou vendo que é, acho que ano passado em alguns momentos estava bem difícil de fazer fundraising mesmo, estava demorando muito mais do que a média. Esse ano que eu tô vendo é que, assim, tem algumas startups ainda que elas têm mais dificuldade, mas tem outras que, nossa, captam super rápido. Então, a gente vê esses 880, assim, mais. Então, a gente, como CVC, a gente tem que estar preparado para ter celeridade para participar dos deals, mas eu também estou vendo também que agora o capital estrangeiro está voltando, né? Eu acho que ano passado a gente fez até 2 deals, 2 investimentos até com fundos estrangeiros liderando, fundos que normalmente nunca investiam no Brasil, que fizeram o primeiro investimento, depois fizeram o segundo investimento. Tem outras startups esse ano também que anunciaram rodadas com investidores americanos que estão vindo para o Brasil.
e que acabam distorcendo um pouco os valuations, obviamente, né? Principalmente porque a gente fala em valuation em reais, enquanto eles falam em dólar, então Tem que fazer acaba, vezes 5, fica complicado. aí já começa a ter esses valuations mais caros, mas no final das contas é bom ter esse capital estrangeiro voltando, quanto também é muito bom também se a gente conseguir, é bom que está acontecendo os IPOs lá fora, Sim. a gente tem que esperar que aconteça aqui no Brasil, que a gente já está 4 anos sem nenhum IPO. Isso acaba afetando também o mercado de VC. A gente está lá no finalzinho da cadeia, mas acaba afetando também. Então, é bom ter mais capital para a gente ter mais negócio, para ver o dinheiro girar. E é isso. Eu acho que eu estou vendo realmente os founders estão mais bem preparados. Eu acho que sempre. Acho que o founder tem que acreditar, né? Se o founder não acredita, não é otimista, quem vai acreditar, né? E eu acho que uma das qualidades imprescindíveis de um founder é saber vender a empresa, o produto, porque o founder, no começo da trajetória, ele vai ser o cara do comercial. Se eu trago o founder, pode ser a solução melhor que tiver, e chego com o executivo da Vivo, e o executivo da Vivo não sente segurança, não vê que a solução é tão boa, ou ele não consegue mostrar a mensagem, fazer essa venda, ele não vai conseguir crescer, que não vai conseguir captar, não vai conseguir ter cliente. Então, assim, acaba tendo realmente essas personas, mas faz parte do negócio. A pessoa tem que ser um otimista, né? E a gente de CVC Uhum. também tem que ser otimista, porque a gente tem que acreditar no sonho dos founders. Vocês estão Então, apostando, né? E Uhum. saber vender com um plano realista, né? Não é só falar exato. o que o investidor quer ouvir, é mostrar ali no papel, olha só, a gente vai gerar caixa, a gente vai dar a volta, vamos chegar no break-even, começar a gerar lucro. E é isso que me leva à próxima pergunta. Porque os fundos de venture capital, eles estão olhando muito agora para essa questão do break-even, né? Das companhias pararem de queimar caixa e começarem a gerar lucro, algo que não acontecia lá atrás. Uhum. Como que vocês de corporate venture capital lidam com essa questão? Porque os fundos de VC, eles querem investir e depois desinvestir, ganhar o deles. Agora, o corporate venture capital muitas vezes ele absorve o negócio para dentro da companhia. Então, às vezes a empresa não gerando lucro não é tão vital assim para vocês. Como que vocês lidam com essa questão da queima de caixa pelas startups? Rodrigo, eu acho que eu só discordo um pouco do que você colocou, Por porque favor. não necessariamente essas empresas são absorvidas. Eu acho que assim, pelo menos olhando em histórico assim de aquisições, a gente chegou a fazer até um estudo para ver se fazia sentido, né, de Uhum. começar a tentar olhar essa tese de pre-M&A, né? E não é o que acontece no mercado. Eu acho que 95% ou 96% das empresas que são investidas elas não são adquiridas por quem investiu, Tá. tá? Isso você falando dos corporate venture capitals. Corporate Venture Capital, tá? E aí o que Então, acontece com essas empresas? Se você, por exemplo, a BASF investe numa empresa, uhum, mas ela não decide trazer essa empresa para dentro do negócio depois de alguns anos. O que uhum. acontece? Vocês vendem a participação para outra empresa? Exatamente, Ah, entendi. exatamente. E até interessante porque assim, os maiores retornos que a gente teve não foi em IPO, Olha foi só. em vendas para outras empresas. Então se torna também um veículo para vocês gerarem caixa, não apenas para gerar Exatamente. inovação, mas também para caixa, né? Exatamente. Então, assim, é que às vezes é um contrassenso. A gente acha, bom, se a empresa investiu, é porque em algum momento ela vai adquirir, absorver, ela pode não performar tão bem. E eu acho que, pelo contrário, assim, eu vejo que, pelo menos nós, assim, a gente é muito mais cuidadoso, na gestão de caixa, no runway da empresa. Então, tem um pouco dessa cobrança que é maior nossa, porque a gente também é cobrado por isso, sabendo que, obviamente, não é a melhor métrica, né? Claro. Mas a questão é até que ponto o growth mode ele faz sentido. E o que está acontecendo hoje no mercado, eu acho que foi essa mudança de olhar, tá, eu não vou ter tantas rodadas porque estamos no inverno. E as rodadas elas vão demorar muito mais. E provavelmente, assim, as métricas de avaliação, por exemplo, de uma empresa que é Series B, e acho que é aí que a gente começa a ver as coisas desandando, Sim. elas são de receita e de EBITDA. E então tem que estar no break-even. Então, assim, não é mais aceitável uma empresa numa série B, C, D, queimando caixa. Né? Hum. Assim, então, acho que tem essa busca do break-even justamente porque a gente sabe que vai faltar capital. E eu acho que talvez as grandes corporações, pelos seus braços de CVC, elas tenham um pouco mais de cuidado porque está no DNA. E aí, só complementando a Karime, existem sim CVCs que têm uma estratégia de pré-M&A, tá? No Uhum, mercado brasileiro.
acho que tanto a BASF quanto a Vivo se posicionam mais como um parceiro financeiro, né? Aqui a Vivo foi, a Wire em si decidiu ser realmente um parceiro financeiro, porque a gente é cobrado por performance, como se fosse um VC, e também em volume de negócio gerado. Então, até costumo dizer que às vezes é mais difícil até aprovar uma tese, porque o ativo pode ser muito bom, mas se não tem nenhuma sinergia com a Vivo, fica difícil de investir, a gente não consegue defender. Mas se tiver uma empresa que tem muita sinergia com a Vivo, mas também foi um mau investimento, não existe investimento. E aí a gente acaba sendo, principalmente a Vivo Ventures e a Wire, a gente acaba sendo um parceiro financeiro mesmo. A gente se comporta como nossos termos são bem em linhas com o do mercado de VC. Assim, o que eu acho que é o que a Karime falou mesmo. Tem no early stage, obviamente, a gente não quer que a empresa break even, a gente quer que a empresa cresça o mais rápido que puder. A gente tá falando série A, série B, a gente até que eu falo, como vamos monetizar isso? Então, assim, tem fases, a gente acha que olha a mesma coisa que um VC faz essa análise, eu acho que tem VCs que são mais agressivos, né, do que outros, outros mais preocupados com crescimento e não tanto preocupados com a queima de caixa, ainda existem alguns deles, outros são um pouco mais conservadores. Eu acho que a gente está um pouco mais do lado conservador, que a gente quer realmente que a empresa ela tenha liquidez, né? Mas o que eu acho que a gente tem uma dificuldade, que até a Karime falou, é que a gente vai mostrar esses resultados para os nossos executivos. Sim. Os nossos executivos são executivos que eles olham o EBITDA. Até às vezes a gente tem até dificuldade de falar porque que o EBITDA é zero, né? Quando tem uma que tem EBITDA positivo, eles ficam felizes. Mas agora é um processo, né? Hoje em dia a gente já está há bastante tempo já com contato com os executivos, o nosso CFO, por exemplo, o Davi, ele entende isso. Então, assim, mas eu imagino que deve ser um desafio para uma corporação que está começando nessa prática em ver o EBITDA zero. Por outro lado, não tem dívida, geralmente, as Isso é bom, isso é um ponto startups. bom, né? Mas a gente está sempre olhando na liquidez, a geração de caixa, porque senão realmente a empresa vai para o buraco. E é o que a Karime falou mesmo. A maior parte, principalmente aqui no Brasil, as startups elas acabam fazendo M&A mesmo, né? Não seguindo o IPO. E os nossos casos, até hoje, a gente está há 12 anos, a gente já investiu mais de 80 startups, não teve nenhum caso de empresa que foi realizado, que a Vivo comprou, tá? Então, realmente, a gente não tem esse histórico, mas tem outros CVCs que se posicionam dessa forma Sim. também. E eu acho que é ok, eu acho que é aquela pergunta que a Karime falou, você tem que saber exatamente para que serve o CVC. Se você quer ajudar o seu time de M&A a gerar deal flow e começar a já acompanhar as empresas no early stage, eu acho que é válido, né? A gente, o Aira, decidiu se posicionar de forma diferente, inclusive até tem muitos founders que falam, poxa, estou vendendo minha empresa, vamos falar. Eu falo assim, eu posso falar com você, mas eu vou te encaminhar para o time de M&A, porque não sou eu que faço. Inclusive, a gente tem 2 times bem separados, que a gente faz para a gente ter essa. Obviamente que a gente conversa, né? Se tem uma startup que é para M&A, eu faço essa indicação e vice-versa. Mas é só questão de posicionamento mesmo. Vana, você falou sobre VCs agressivos, né? E cada fundo de venture capital, e aí falando do venture capital mesmo, eles têm o seu posicionamento, a sua filosofia, tem uns que são mais agressivos, outros mais conservadores, uns que investem em centenas de startups, outros que investem em 5, cada um tem o seu play game ali. Como que vocês lidam quando vocês investem numa startup e aí essa startup chega numa série B, numa série C, ela capta dinheiro com outro fundo, seja um fundo que tem uma filosofia um pouco diferente da que vocês têm. Por exemplo, vamos supor que vocês sejam conservadores e eles sejam agressivos. Como que vocês lidam com esses interesses diferentes ali? Porque o fundador ele vai querer captar dinheiro para crescer, enfim, como que fica essa dor de cabeça? É uma boa pergunta, porque a cada rodada é quase como se fosse um novo momento para você renovar os votos com a startup, É isso com o aí. quadro societário todo. E assim, a gente vê um pouco do perfil pelos termos que vem, né? Então, quando entra um term sheet na mesa com termos extremamente agressivos, a primeira pergunta que eu faço para o empreendedor ou em conselho é: a gente quer isso mesmo pra gente?
Porque, assim, agressividade não necessariamente significa que vai ter retorno, não significa melhores decisões, não significa. Às vezes pode não significar nada, assim, sabe? É só uma decisão muito unilateral de falar: olha, eu quero tudo porque eu tô colocando esses termos e como eu tô liderando a rodada, vai seguir assim. Então, é sempre esse questionamento: é isso o melhor que a gente consegue? É isso que a gente realmente quer? E quando a gente começa também. Às vezes mais dinheiro atrapalha, né? Chega a Exato, ser exato. irônico, mas às vezes quando você traz mais dinheiro, você só se É atrapalha, né? quase uma maldição ali de você falar, bom, tá, eu tô vendendo a minha alma para colocar esse sócio junto e não bate com a filosofia de tudo. Então, assim, é sempre esse momento de realmente pensar quem vem, a que termos, a que custo. E eu acho que talvez isso linka muito com a questão do break-even, porque quando a gente tem um plano de break-even, pode manter o growth mode e fazer as captações. Mas se em determinado momento a gente vê que só vem termo agressivo porque sabe que o mercado tá difícil, a gente pode falar, beleza, então a gente corta aqui, segura, espera melhorar um pouco o cenário e vamos entender quem é o melhor sócio pra gente da próxima rodada. Concorda, Vana? A gente acaba se posicionando de uma forma um pouco mais passiva, que a gente tem posicionamentos menores, geralmente a gente é bem minoritário nas startups. O que a gente faz, eu acho que a gente faz a mesma coisa, a gente tenta ajudar o founder, né, principalmente. E sempre perguntam quais são as referências do fundo, a gente acaba falando com todo mundo, todos os fundos de VCs, porque a gente quer gerar deal flow, né, e eles veem a gente mais como parceiro estratégico, então, assim, eles gostam que a gente invista nas empresas que eles estão investindo, inclusive, porque sabem que a gente consegue acelerar. A gente, obviamente, coloca a nossa opinião e ajuda, né? Às vezes o founder, ele, dependendo da sofisticação, do estágio que ele está, às vezes ele não está muito acostumado com esses term sheets agressivos, né? Às vezes não entende quais são as consequências disso, que às vezes são tão agressivos que acabam inviabilizando outras rodadas, inclusive, né? Então Uhum. a gente ajuda nesse ponto, obviamente, mas assim, no final é o founder que ele tem que decidir, tá? Então a gente acaba, como a gente é minoritária, a gente aconselha, mas a gente, no final das contas, é sua empresa, né? E eu também acredito assim que ter diversidade é bom ter um uma empresa, um CVC e ter também um VC, cada um traz coisas diferentes para a mesa, né? E eu acho que às vezes é saudável ter essas pessoas com visões diferentes. Então, eu acho até saudável, obviamente, né? Quando não é um termo xixi agressivo que ferra com todos os outros acionistas, mas eu acho importante sim ter esse balanceamento e cada. Eu acho que uma coisa que eu acho que os founders estão melhorando, estão evoluindo, na verdade, é que eles já entenderam, né? Por que eu quero esse VC no meu cap table? O que ele traz para a mesa? Por que eu Além do quero, dinheiro. além Uhum. do dinheiro? Uhum. Então eles perguntam: eu não estou pensando em captar dinheiro por captar dinheiro, quero alguém que seja estratégico, que traga alguma coisa na mesa. O que você pode me oferecer? Então, assim, a gente tem uma proposta de valor bem clara. A gente quer acelerar seu negócio através dos canais a vivo, ou a Vivo sendo cliente da sua startup, ou a gente distribuindo sua solução para os nossos clientes. Então, é uma proposta de valor bem clara, isso a gente consegue falar para a pessoa, mas o que eu vejo que os founders realmente eles estão perguntando agora para os VCs, o que você traz na mesa? Você realmente ajuda? Você faz, qual que é a sua proposta de valor? Quais são as aberturas que você traz para nós? Então, assim, eu acho que teve esse amadurecimento mesmo do founder, porque realmente acaba sendo quase um casamento. E existem várias empresas aí no mercado que a gente, historicamente, que às vezes tem um cap table não muito ajustado, Uhum. acaba Aí o casamento rui. dinamitando. Exatamente, aí É. tem o divórcio, aí tem as brigas. Então, mas no final é o founder que é o sonho dele, né? É a estratégia dele. Eu jamais falo, não, acho que você devia mudar sua estratégia porque a Vivo precisa desse produto. Jamais faria isso, porque você tem que estar com o seu sonho, com realmente o seu objetivo, e só você sabe fazer, porque você tem que querer fazer aquele negócio, né? Não adianta, não é porque eu sou sócia, vou falar para você fazer alguma coisa. É você que Ente- está na execução. Entender que é um casamento e não só uma lua de mel, né? Só Uhum. não só Sim. trazer o dinheiro e Uhum. comemorar. Pra gente ir terminando aqui, rapidinho,
as perspectivas que vocês têm para o cenário de Corporate Venture Capital aqui no Brasil, tanto para o curto prazo, eu vou colocar um curto prazo ali num período de 2 anos, como para um longo prazo de 5 a 10 anos. Vou começar com você, Karime. Tá. Bom, o que eu imagino aqui para o cenário de Corporate Venture Capital é que a gente ainda vai continuar vendo algumas reduções de CVCs. Eu acho que isso é uma tendência que a gente vê. Aí talvez linkado com a questão de o quão sólida foi a iniciativa, o quão sólida ela foi desenhada, porque nas crises a gente acaba tirando o que talvez possa não trazer tanto valor aparente, né? Então acho que imagino que a gente vai continuar tendo assim, uma diminuição de CVCs, mas ao mesmo tempo outras iniciativas super estruturadas e jogando, assim, jogando direitinho o playbook vão tá nascendo, assim. Eu imagino que a gente sei lá, não sei se tem tanto espaço para ser uma indústria que vai duplicar, triplicar de tamanho, mas eu acho que ela se estabiliza no tamanho que ela está hoje, que são uns 80, 90. Com players mais CVCs. consolidados, chegaram que entendem mais do jogo, né? Uhum. É por aí, Vana? Eu também acho. A gente já está vendo algumas corporações já se movimentando, anunciando novos CVCs, né? Que a gente está vendo. Até a Petrobras está lançando um novo CVC dela, o Itaú aumentou o CVC dela. Eu acho assim que tá voltando. Eu acho que sim, a gente está encerrando um capítulo, então corporações que não estavam alinhadas, elas devem encerrar, mas eu acho que agora tá um mercado mais mais amadurecido, se você for ver. Então, assim, eu já vejo até mesmo nas discussões da BVCap, a gente já vê uma sofisticação maior dos CVCs, um amadurecimento deles. Então, a gente já está participando ativamente, por exemplo, com a CVM, nas novas regulamentações. Isso não existia há uns 5 anos atrás. Então, estou vendo que a gente está realmente amadurecendo, participando mais desse ecossistema aí de alternativos. E eu acho que sim, que deve aumentar e espero que aumente, né, Com Karine? certeza. Porque a gente trabalha nisso também. Temos que trabalhar, Vamos então. olhar com Então, uma eu tenho um perspectiva olhar positiva. otimista, exatamente. E, assim, uma outra coisa que está acontecendo, que é a AI, né? Se você for olhar, realmente, o que a Karine falou, está tendo mais participação de corporações, né? Mesmo a Telefônica investiu na Perplexity, por exemplo, lá fora. Então, e várias corporações estão investindo nessas grandes empresas de AI, porque elas não querem ficar para trás. Então, a gente está no momento de inflexão, realmente, de uma nova tecnologia. Nunca a gente viu uma tecnologia assim tão disruptiva. Então, eu acredito que lá fora, quanto aqui no Brasil, as corporações querem ficar mais próximas dessa nova fonte de inovação. Então, por isso que eu acredito também que o volume deve aumentar e deve fortalecer esse ecossistema. É o que a gente vê da AI, é o que aconteceu lá no começo dos anos 2000, a revolução da internet transformou todos os negócios em digitais. Vamos ver se daqui para frente vai continuar crescendo, se não tem o risco de ser uma bolha também. Tem muito investidor preocupado com alguns negócios que nem sempre são AI, apesar de falarem que são, né? Gente, eu queria agradecer vocês duas por essa participação aqui no ABVcast. Foi um papo muito interessante sobre Corporate Venture Capital. Acho que a gente conseguiu destrinchar um pouquinho. E você que assistiu a esse episódio, se quiser assistir novamente, você pode acessar as redes sociais aqui da BVCap. Os episódios vão estar lá, tanto esse episódio quanto os outros conteúdos. Eu conversei com a Vana Schulze, Head de Investimentos da Waira Brasil e da Vivo Ventures, e com a Karime Rajar, que é Gerente Sênior de Investimentos da BASF Venture Capital. Isso aí, né? Então, gente, obrigado e a gente se vê na próxima aqui no ABVcast.